Olá, eu sou a professora Flávia e vamos para a resolução de mais um exercício de estática. O assunto de hoje é equilíbrio de ponto material, ou equilíbrio de partícula. E o exercício em questão traz um sistema de cordas e polia. Vamos ao enunciado. Um marinheiro está sendo resgatado usando uma cadeira de contramestre que é suspensa por uma polia que pode rolar livremente pelo cabo de suporte ACB e é puxada a uma velocidade constante pelo cabo CD. Sabendo que alfa vale 30 graus e beta 10 e que o peso combinado da cadeira e do marinheiro é de 900 newtons, determine a tração no cabo de suporte ACB e a tração no cabo CD. Então, vamos olhar o desenho. Está aqui o marinheiro sentado na cadeira, sendo içado por esse sistema que contém uma polia. Essa polia rola sobre esse cabo inferior e tem um cabo superior puxando a uma velocidade constante, que é o que caracteriza um problema de estática. Então, aqui é como se fosse a fotografia num instante. E essa é uma configuração de equilíbrio. Primeira observação que eu vou fazer aqui, é a de verificação se o sistema de forças concorre num único ponto. Eu preciso desenhar um diagrama de corpo livre, um esboço, onde eu vou colocar todas as forças que atuam no meu problema, tá? Então, aqui vai uma primeira simplificação que eu vou propor para a resolução, que é considerar isso aqui como se fosse um nó, esse nó aqui, como um ponto material. E considerar que as forças concorrem num único ponto, embora haja uma pequena distância entre esses dois cabos, tá? Mas para o que está sendo proposto aqui, essa simplificação não é tão grosseira, digamos assim. Eu vou representar, então, esse conjunto aqui como um único ponto, como um único nó, como queira chamar. Olha, vou usar esse círculo aqui para representar um único ponto. Passando por esse ponto, eu já vou definir um sistema de referência. Na horizontal e na vertical. Vou dar nome a esses eixos de modo que, ao fazer isso, eu já estou especificando qual é a minha convenção de sinais, Serão positivas as componentes horizontais que apontarem para a direita e serão positivas as componentes verticais que apontarem para cima. E quais são as forças que agem? Temos aqui a direita do nó, a tração no cabo, a esquerda do nó, tentar passar aqui por uma linha média entre as duas. Vou tentar passar aqui numa linha média entre as duas, dada a minha simplificação. Então, à direita eu tenho uma tração no cabo, à esquerda eu também tenho tração no cabo e tenho também a força do cabo superior que puxa a polia. Já vou dar nome a essas forças. À direita, eu vou chamar por enquanto de T1, a tração no cabo à direita. À esquerda, eu vou chamar de T2. E para o cabo que puxa a polia a uma velocidade constante, eu vou chamar de F. Resta aqui apenas representar o peso do conjunto cadeira marinheiro. Uma força na vertical para baixo, que eu vou chamar de W. Então, tá aqui meu diagrama de corpo livre, que é aquele esboço.
em que eu pego o ponto material, livre do entorno, então não me interessa mais cadeira, polia, nada. O que me interessa é o nó e as forças que agem sobre esse ponto. Então, para a direita, a tração no cabo, para a esquerda, a tração do cabo, do trecho à esquerda do nó, além da força que puxa a polia e a força-peso para baixo. Ok, todas as forças estão aqui, prontas para serem levadas ao equacionamento do equilíbrio. Porém, antes, eu quero trazer aqui uma outra consideração, que é sobre esse sistema de corda e polia, tá? Toda vez que a gente tiver um sistema, uma corda passando por uma polia simples, nós vamos considerar que o módulo da força que age à direita é o mesmo que a força, é o mesmo que o módulo da força que age à esquerda. Então, T1 e T2 têm o mesmo módulo. Vamos antes de levar para a equação, decompor essas forças. T1 vai ter uma componente em X para a direita e em Y para cima. Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui é a respeito dessa consideração da corda que passa pela polia. Então, o módulo T1 é igual ao módulo T2. Eu vou chamar aqui de T. Em seguida, eu vou decompor as forças. T1 tem uma componente na horizontal, que é o cateto adjacente ao ângulo beta, portanto, ela vale T cosseno de beta, e age para a direita, portanto, é positiva. T1 tem uma componente na vertical, que é paralela ao cateto oposto ao ângulo beta. Então, T1y vale T seno de beta e também é positiva porque ela aponta para cima. Para T2, a T2 tem uma componente horizontal que aponta para a esquerda e uma componente na vertical que aponta para cima. Reparem que eu não estou desenhando em escala essas componentes, tá? Estou preocupada só em demonstrar e eu estou preocupada só em ver quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente aos ângulos dados e os sentidos. Não estou desenhando as componentes em módulo, nem projetando corretamente. Bom, T2, então, ó, a componente em X vai para a esquerda e ela é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Se ela vai para a esquerda, ela é negativa. Se ela é o cateto adjacente, cosseno de alfa. A T2y aponta para cima, é positiva, e ela é paralela ao cateto oposto. Então, seno de alfa. E para finalizar, a F, que também tem as suas componentes horizontal e vertical. Então, a F tem uma componente horizontal para a esquerda e tem uma componente vertical para cima. Então, a componente horizontal para a esquerda, negativa, é o cateto adjacente, então é F cosseno de alfa. A FY tá para cima, é positiva, cateto oposto.
W não precisa decompor, ela é toda na vertical. Vamos montar as equações de equilíbrio. Um problema de estática em equilíbrio significa dizer que a resultante das forças é nula. Portanto, o somatório das forças em X deve ser zero, o somatório das forças em Y deve ser zero. Vamos escrever agora todas as forças que agem na horizontal, todas as componentes em X. Então, eu vou somar T1x, que é T cosseno de beta. Já vou substituir o beta, porque vale 10 graus. Lembrando que aqui na resolução eu não uso nenhum símbolo para representar o grau. T2x é negativo, então menos T cosseno de alfa. Já vou substituir o 30 graus. E para a esquerda também, menos F cosseno de alfa. Então, de novo, somatório das forças em X. Eu tenho essa componente para a direita da T1x, T cosseno de beta, T cosseno de 10 graus. Tenho essa componente verde para a esquerda, que é a componente X da T2, menos T cosseno alfa, menos T cosseno de 30 graus. E tenho em amarelo para a esquerda a componente X da força F, menos F cosseno de alfa, menos F cosseno de 30. Essa soma tem que ser igual a zero. Segunda equação, somatório das forças em Y igual a zero. Todas as minhas componentes em Y. Então, em azul, para cima, T1Y. T seno beta. T seno de 10 graus. Em verde, para cima, T2Y. T seno alfa. Mais T seno de 30. Em amarelo, a componente Y da força F. F seno de alfa, mais F seno de 30. Para baixo, W, então, menos W, que eu vou passar para o lado de lá da equação, igual a W. No caso, o W é a força que eu conheço, que vale 900. Então, eu já vou anotar o valor dela aqui, tá? O que nós temos? Um sistema de duas equações e duas incógnitas, que é o módulo de T e o módulo de F, tá? Um sistema que eu consigo resolver. Duas equações e duas incógnitas é estaticamente determinado. Então, olha, observe que eu tenho assim, T cosseno de 10 menos T cosseno de 30. Posso colocar o T em evidência nesses dois termos aqui e fica T, que multiplica o cosseno de 10 menos o cosseno de 30. Na equação de baixo, T, que multiplica o seno de 10 menos o seno de 30. Então, já usando a calculadora para calcular os senos e cossenos desses ângulos, eu vou reescrever as equações com os coeficientes. Então, aqui estão as duas equações reescritas, organizando os termos em T e em F, onde eu deixei o T em evidência, aí ficou cosseno de 10 menos cosseno de 30, que vale 0,1188. Estou utilizando 4 algarismos significativos. E aí o F, que multiplica o cosseno de 30, 0,866. Tá? O quarto algarismo aqui é zero. Na equação de baixo, coloquei o T em evidência, T que multiplica seno de 10 mais seno de 30, que dá 0,6736. E o F que multiplica seno de 30 graus, 0,5.
Então, um sistema de duas equações e duas incógnitas, que é simples resolver, né, eliminando uma das incógnitas. Vou aproveitar essa troca de sinais aqui, olha, esse negativo e esse positivo, e vou fazer combinação linear entre essas duas linhas do meu sistema, tá? Que é quando você multiplica as linhas por escalares e soma essas linhas. Vou aproveitar essa troca de sinal aqui, negativo e positivo, e realizar uma operação linear entre essas duas linhas para sumir, tá? Para eliminar uma das incógnitas, a F. Então, o que eu vou fazer? Na linha de cima, eu vou multiplicar pelo coeficiente que eu tenho aqui embaixo, né? Que é 0,5. Faço a mesma coisa, né? Na linha de baixo, eu multiplico pelo coeficiente que multiplica o F na linha de cima, 0,866, tá? Então, quando eu pego uma linha, quaisquer linhas, e multiplico por escalares, não estou alterando o sistema. E quando eu somo essas duas linhas, tampouco eu altero o sistema. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, 0,1188 vezes 0,5, mais, que eu vou somar essas duas linhas aqui. 0,1188, que multiplica 0,5t, mais 0,6736, que multiplica 0,866t, resulta em 0,6428t. E aqui, menos 0,866, que multiplica meio, mais meio, que multiplica 0,866, zero. Então, eu eliminei o F da minha equação. Zero, que multiplica 0,5, mais 900, que multiplica 0,866, resultou em 779,4. Então, o que eu obtive ao realizar operações lineares entre as equações do meu sistema? Uma única equação escrita em uma única incógnita. Então, quem é T? 779,4 dividido por 0,6428. Quanto vale T? T vale 1.213 newtons. Com o valor de T obtido, eu volto em qualquer uma das duas equações e resolvo F. Portanto, F vale 166,3 newtons. Então, recapitulando, um exercício de equilíbrio de ponto material, uma vez que eu considerei esse nó aqui como o único ponto onde concorrem as forças. Considerei também que o sistema de corda passando por uma polia simples gera forças à direita e à esquerda do nó de mesma intensidade, portanto, T1 e T2 têm o mesmo módulo, que eu considerei, que eu chamei de T. Passei uma linha média aqui, dada a minha consideração de que isso tudo aqui é um nó, é um ponto material. Passei uma linha média para representar tanto a tração no cabo à esquerda do nó, quanto a força que puxa a polia, tá? Ambas na mesma linha de ação. Decompus todas as forças num sistema cartesiano adotado de sentidos positivos na horizontal para a direita e na vertical para cima. Anotamos as relações trigonométricas para obter as projeções das forças, as suas componentes em x e em y. E escrevemos um sistema de equações
né, em duas equações e duas incógnitas, que foi resolvido através, né, de operações lineares entre as equações. Qual que é a resposta do problema? Determine a tração no cabo de suporte. Então, a tração no cabo de suporte, 1.213 newtons. E a tração no cabo CD, 163,3 newtons. É isso aí, espero que tenha sido mais uma vez simples de acompanhar a resolução desse exercício e até a próxima.